Continuando a estrutura de controle sequencial, no outro vídeo a gente já viu como construir fluxogramas pseudocódigos usando a estrutura sequencial, que é essa estrutura simples que segue apenas um fluxo, sem nenhum desvio de programação. Eu vou mostrar mais alguns exemplos por meio de alguns exercícios que eu vou fazer junto com vocês, desse tipo de estrutura. Então, o primeiro exercício seria esse aqui. Escreva um algoritmo que leia 4 números e retorne o resultado da soma dos quadrados desses números. Então, tá aqui meu problema, né? O algoritmo, então, tem que ler 4 números. Quando eu falo isso, leia 4 números, quer dizer que o usuário que vai inserir esses números. E eu quero que ele retorne o resultado da soma dos quadrados desses números. Então, o que eu estou querendo? Que 4 números sejam inseridos. Eu não falei se são inteiros ou reais, então eu vou assumir que são reais. E eu quero retornar o resultado da soma dos quadrados desses números. Então, vamos pensar o seguinte, o que tem que acontecer aqui? Se o usuário inserir os números, por exemplo, 2, 3, 1 e 0, o que vai acontecer? Então, esses 4 números vão ser lidos. Então, eu vou ter variáveis que recebam esses números. Então, por exemplo, N1 vai receber esse primeiro valor, N2 vai receber esse segundo, N3 e N4. Então, eu vou ter 4 variáveis recebendo os valores inseridos, que poderiam ser reais. Eu poderia ter números aqui, 2.4, por exemplo, mas só para simplificar, eu vou usar aqui inteiros. E o que o meu algoritmo tem que retornar? A soma dos quadrados desses números. Então, ele tem que retornar a soma desses números elevados ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Então, o que ele tem que retornar? 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, e assim por diante. Então, que cálculo que ele vai ter que fazer? Então, a soma dos quadrados, por exemplo, é esse aqui, vai ter que pegar esses números aqui e elevar ao quadrado. Então, nesse caso específico, seria 2 ao quadrado, que é 4, mais 9, mais 1 ao quadrado, mais 0. Então, o que ele teria que retornar? Nesse caso aqui, ele teria que retornar 13, né? 4 mais 9, não, 14. Então, teria que ser 14. Mas como que eu expresso isso? Eu tenho que expressar que essa minha variável aqui vai ser a variável N1 ao quadrado, mais N2 ao quadrado, e assim por diante. Então, como que a gente escreveria isso no formato de algoritmo? Então, vamos lá, vamos pensar como é que seria isso. Então, eu teria aqui o início. Quantas variáveis eu vou ter que usar? Eu vou ter que usar 4 variáveis para ler esses números e eu tenho que ter uma variável para somar os quadrados, né? Se eu fizer desse jeito que eu estou pensando aqui. E elas vão ser de que tipo? Real, porque eu não defini. Então, eu vou chamar de N1, N2, N3, N4. Eu podia chamar de X, Y, Z, D, o que eu quisesse. Então, por exemplo, N1, N2, N3, N4. E uma variável que guarde a soma dos quadrados. Então, essas variáveis seriam suficientes para o que eu quero. E aí, eu posso pedir para o usuário inserir esses valores, né? Eu posso colocar uma mensagem na tela. Então, eu vou colocar uma mensagem na tela com escreva aqui. Então, escreva, insira 4 valores. Alguma coisa que deixe claro para o usuário que é isso que ele tem que fazer. Quando eu ponho isso aqui na tela, aí eu tenho que definir quais as variáveis que vão receber o que ele digitar, que na verdade são essas aqui. Então, eu tenho que ler 4 variáveis. Por que não S? S, na verdade, vai ser o processamento que eu vou fazer, que vai ser a soma dos quadrados. Então, S vai ser N1 ao quadrado mais N2 ao quadrado mais N3 ao quadrado mais N4 ao quadrado. Então, esse é o processamento que eu tenho que fazer. E depois eu tenho que mostrar esse resultado aqui na tela. Então, escreva a soma dos quadrados é,
Poderia ser uma mensagem assim, né? Por 2 pontos ou não. Vírgula, porque isso aqui é uma mensagem que vai ser dividida em uma mensagem de texto e depois o valor que vai aparecer na tela. Qual variável que vai aparecer na tela? S. Então, é esse o resultado que eu quero mostrar. E aí, finalizou o meu algoritmo. Então, essa aqui seria uma solução. Só tem essa? Não, eu poderia fazer de diferentes formas. Então, essa aqui é uma forma. O que eu poderia fazer também? Eu poderia ir calculando separadamente. Por exemplo, N1 vai receber N1 ao quadrado, eu substituo o valor de N1 pelo seu quadrado. Depois, N2 recebe N2 ao quadrado. N3 recebe o valor de N3 ao quadrado. E N4 recebe o valor de N4 ao quadrado. Só que aí depois eu teria que somar essas variáveis. Aí eu não teria que colocar o quadrado aqui de novo, porque elas já foram substituídas pelos valores ao quadrado. Então, N1 mais N2 mais N3 mais N4 já guardaria a soma desses quadrados e eu poderia mostrar aqui. Ah, mas eu poderia fazer diferente? Sem usar uma variável S? Poderia. Então, isso aqui já é uma outra solução, diferente da anterior. Uma terceira forma seria da seguinte maneira. Eu não precisaria desse processamento. E aí, ao invés de colocar aqui S, eu colocaria direto aqui, que a soma dos quadrados é N1 mais N2, não vai caber aqui, né? Eu passo para baixo, mais N3 mais N4. Aí eu não precisaria da variável S, que aí eu tiraria daqui, certo? Então, essa seria uma terceira forma de resolver esse mesmo problema. Então, voltando aqui, né? Eu coloquei aqui o algoritmo e pseudocódigo, insira 4 números, lendo os 4 números, guardando numa variável S e mostrando o resultado dela. Essa forma de fazer aqui é com pseudocódigo, claro. Eu conseguiria fazer isso no fluxograma também. Então, tá aqui o meu fluxograma, né? Que é a mesma coisa do pseudocódigo, só que aí eu omiti a parte de declaração de variáveis e coloquei aqui a mensagem. Insira 4 números, uma saída, uma entrada aqui dos 4 valores, depois a variável S recebendo a soma dos quadrados desses 4 valores e depois uma mensagem, né? Então, vai aparecer na tela. Insira 4 números. Aí o usuário vai inserir e aí N1 vai receber o primeiro valor, por exemplo, 2. N2 vai receber o segundo valor, 3, por exemplo. N3 vai receber o outro valor, 4. N4 recebe um outro valor, 1. Então, outros valores aqui. A minha variável S vai ser N1 ao quadrado. Então, S vai assumir qual valor? N1 ao quadrado é 4, mais 3 ao quadrado, 9. Então, 4 mais 9, 13. Mais 4 ao quadrado, 16. 13 mais 16, 29. Mais 1, 30. Então, essa é 30. Então, o que vai aparecer na tela depois? Essa mensagem. O resultado da soma de quadrados é 30. Então, é isso que o meu algoritmo vai fazer. Agora, um outro exercício aqui, ó. Escreva um algoritmo que leia a cotação do dólar, leia um valor em dólares, converta esse valor para reais e mostre o resultado. Então, vamos identificar aqui o que a gente precisa ler, que o usuário precisa informar e o que a gente precisa mostrar. Então, olha, ele tem que ler a cotação do dólar, então quanto que o dólar está valendo. Ele tem que ler um valor em dólares que o usuário quer converter, depois fazer um cálculo e mostrar o resultado final. Então, vamos esquematizar isso. Então, vamos ver aqui o que a gente precisa, né? Então, eu preciso ler a cotação do dólar, então eu vou precisar de uma variável para armazenar a cotação do dólar. Por exemplo, vamos imaginar, para simplificar, que a cotação do dólar está 5,3. Leia um valor em dólares, então quer dizer que esse valor aqui, o usuário que vai ter que informar. Então, dólar, por exemplo, vai ser a minha variável. E aí ele quer transformar 100 dólares para reais.
Aí o meu algoritmo vai ter que converter esse valor para reais e mostrar o resultado. Como que eu converto $100 para reais? Eu tenho que multiplicar, né? Esse por esse. Então, o valor em reais tem que ser o valor da cotação vezes o valor do dólar. E eu tenho que mostrar o resultado dessa variável aqui. Então, como que ficaria isso aqui no formato de algoritmo? Uma forma seria assim, ó. Início, eu mostro uma mensagem para a pessoa inserir a cotação do dólar. Então, eu tenho uma variável aqui que eu chamei de COT, que é uma entrada de dados. Depois, uma saída para mostrar na tela. Insira o valor em dólares. Aí, uma entrada de dados para a variável dólar. Depois, eu faço o cálculo, que é um processamento. Real é igual COT vezes dólar. E depois, uma saída de dados. O valor em reais é de... Aí eu pus o R cifrão só para ficar bonitinho. E o valor em reais que seria. Então, esse aqui seria o fluxograma para esse caso. E aí, como é que a gente transformaria isso num pseudocódigo? Então, tá aqui o fluxograma, né? Que vai mostrar pra gente como que a gente vai resolver esse problema. Então, vamos lá. Eu preciso fazer o pseudocódigo dele. Como que ele vai ficar? Só mudar a fonte aqui para melhorar a visualização. Início. Vai aparecer isso aqui na tela. Insira a cotação do dólar, R cifrão. E aí vai acontecer do usuário ter que inserir esse valor, né, da cotação. Para a gente construir o nosso algoritmo, então eu teria aqui o início, depois eu tenho a declaração das variáveis. Quais variáveis que eu estou usando aqui? Então seria COT, dólar e real, né? São 3. E elas são de que tipo? Inteiro ou real? Real, né? Que posso ter valores decimais. Então, COT, dólar, real. Real, o nome da variável, não o tipo real. É o nome, podia ser R, reais, qualquer coisa. Aqui eu tenho uma saída, que vai ser uma mensagem, que é entre aspas, insira a cotação do dólar. Aí só para simplificar aqui, eu vou colocar insira a cotação. R cifrão. Só diminuir um pouco aqui a fonte para dar para ver melhor. Insira a cotação R cifrão, fecha aspas, que isso aqui é a mensagem que vai aparecer na tela. Depois eu tenho uma entrada de dados. Então, leia COT. Depois eu tenho uma outra mensagem. Então, escreva, insira o valor em dólares. Insira o valor. Eu vou colocar só assim para caber bonitinho. Aí é o valor em dólares, o S cifrão. Aqui eu tenho outra entrada de dados, então leia para a variável dólar. Depois eu tenho processamento, que é real, recebe COT vezes dólar. E depois eu tenho outra mensagem. Então, escreva o valor em reais é de... eu vou colocar para caber aqui melhor. Diminuir mais um pouquinho. O valor em reais aí é R cifrão e o valor dessa variável deve aparecer. E aí, finalizou o nosso algoritmo. Então, certo, pessoal? Espero que com esses 2 exemplos aqui tenha ficado bem claro como que fica essa estrutura sequencial nos 2 formatos de algoritmo que a gente está vendo.